O mercado de alimentos, à primeira vista, parece simples. O consumo de alimentos no varejo dá a ideia de que o alimento é um produto como outro qualquer. Longe disso, o alimento não apenas está inserido numa cadeia produtiva complexa, como se repercute de muitas maneiras nas nossas vidas, principalmente no aspecto mais essencial da vida, que é a nossa integridade física, mental e social. Vamos ver como há diferentes formas de olhar criticamente para o mercado de alimentos e ter uma visão mais do que simplesmente produtivista. Ter também uma visão integrada entre saúde e ambiente. O mercado de alimentos hoje é motivo de muitos questionamentos, exatamente pelo fato de que, como vimos, o alimento não é um produto qualquer. O alimento, sendo vida, não pode se reduzir meramente à condição de objeto de consumo. E quando nós olhamos de uma maneira bastante simplificada o que é a cadeia de suprimento de alimentos, basicamente tem esse fluxograma. Então, nós temos, a partir do suprimento de insumos agrícolas, os mais diversos, uma produção primária, que ocorre em propriedades e em determinados estabelecimentos especializados na produção de determinado produto agrícola, pecuário ou, enfim, algum alimento na sua forma primária, um processamento primário. Aqui é um processamento secundário, desculpem, embora esteja primário, é um processamento secundário, e a distribuição. Essa distribuição ela pode ocorrer de uma forma local, regional, nacional, internacional, pode se relacionar a produtos que serão importados ou produtos que serão exportados, e do ponto de vista da relação direta com o consumo, nessa distinção básica, no que será um setor de refeições, restaurantes, escolas, lanchonetes, cadeias de fast food, etc., ou no varejo de alimentos, supermercados, lojas, e, por fim, a alimentação doméstica. Esse é um fluxograma entendido de uma maneira bastante simplificada e que está presente em documentos da Organização Mundial de Saúde, inclusive. Agora, é bastante interessante que a gente olhe criticamente para a forma como esse mercado está colocado. E aí eu incluo aqui uma discussão que é trazida por estes dois pesquisadores. O Tim Lang, que é professor de política alimentar da City University de Londres, e o professor Michael Heisman, também professor de política alimentar da Metropolitan University College da Dinamarca. Eles publicaram em 2004 esse livro, que é um contundente documento questionando o papel da indústria de alimentos na conversão do alimento em mera mercadoria. Eles trazem aí a obra deles com esse título Food Wars, as guerras alimentares, a batalha global por bocas, mentes e mercados. Então, um título bastante provocativo, esse de Food Wars. E eles trazem nessa obra algumas visões que são importantes para a gente entender como se coloca o alimento no mundo de hoje. Então, nessa primeira abordagem, uma abordagem produtivista, nós vamos ter aqui a natureza como o palco da produção desses alimentos, nas suas diversas variáveis, terra, água, etc., e que promove, obviamente, a atividade agrícola, e aqui entra também a atividade pecuária, a adoção de ciência e tecnologia nas suas diversas
vertentes, e aí segue esse fluxograma do processamento, da distribuição, da vida doméstica, das escolhas do consumidor e que impactam a saúde humana e a saúde ambiental. Ao longo desse fluxograma, nós temos a injeção de capital, porque obviamente que o comércio de alimentos é um comércio muito rentável, e como já vimos, há uma lucratividade muito grande do ponto de vista da oferta de alimentos e da precificação dos alimentos. E há também esse outro elemento aqui que corre em paralelo. A nutrição, os ingredientes, produtos, informação, que tudo isso se interrelaciona com essas diversas etapas aqui dessa atividade produtiva. E um outro elemento que entra nessa abordagem, que é a educação para a saúde, que é algo que aparece como uma temática de preocupação a partir dos anos 70 em diante, ou seja, dentro dos processos de educação para a saúde, a alimentação ela entra como uma variável extremamente importante. Não há como discutir qualidade de vida sem discutir qualidade de alimentação. Então essa é uma primeira abordagem, a abordagem produtivista para a saúde. Uma outra abordagem é de um ponto de vista biomédico. Então, considerando que nós somos organismos biológicos e que precisam do alimento e que a partir do alimento vão ter maior ou menor bem-estar. Bem, e aí isso envolve já um conceito muito interessante, que é o conceito que nós já vimos, que é o do sistema alimentar, ou seja, a forma como os alimentos são produzidos. E isso vai determinar as escolhas do consumidor. Nós podemos escolher os tipos de produtos que consumimos, tipos de produtos alimentares que consumimos, embora muitas vezes essas escolhas sejam minimizadas de acordo com a renda, como vimos, né? Então, nem sempre temos condição de consumir exatamente o que queremos, porque há produtos que são mais caros e que excedem o nosso orçamento. Mas vejam só, há uma série de elementos a partir do sistema alimentar que entram nessa abordagem biomédica. Os nutrientes, a atividade metabólica, a realização ou não de atividade física, o perfil genético de determinadas pessoas, a expressão que algumas pessoas terão de genes que favorecem ou não o seu bem-estar, também uma herança genética, o quanto o nosso crescimento celular será normal ou sofrerá influência dessas dimensões genéticas, o desenvolvimento de produtos, né, dentro da farmacogenética, a realização de testes de predisposição a determinadas enfermidades. Hoje nós temos a possibilidade de rejeitar determinados alimentos ou sermos seletivos em relação a determinados alimentos, porque eles podem conter algum tipo de partícula, de proteína ou de substância que nos faça mal, como o glúten, por exemplo. A utilização de dietas e medicamentos personalizados, e tudo isso, vejam, tudo isso pode também estar relacionado às escolhas do consumidor. Então, aqui a centralidade desse modelo é, vamos colocar assim, a saúde individual, é o corpo humano. E há uma terceira abordagem, que é uma abordagem chamada de ecologicamente integrada à saúde. Então ela leva em consideração aqueles elementos que nós já vimos lá no começo, né, na primeira abordagem, o capital natural, terra, água, ar, enfim. Leva em consideração também o capital econômico, porque os alimentos estão dentro de uma cadeia produtiva que é explorada economicamente. Mas essas atividades, percebam, elas começam a orbitar em torno do que é a saúde humana e ambiental. Ou seja, percebam que as setinhas vêm e vão em relação a essas várias dimensões. Ou seja, isso torna esta abordagem uma abordagem muito mais integrada, interativa e interrelacionada.
Não significa que o capital natural e o capital econômico se sobreponham, por exemplo, à cultura alimentar, que dialoga bastante com o chamado capital social, o que são nossas comunidades, o que é a relação de confiança entre as pessoas, o que é a relação de confiança entre o consumo de bons produtos ou de produtos que nós atribuímos serem bons. A estrutura das famílias e a forma como as famílias consomem e seus estilos alimentares. Então, observem que, embora pareça um esquema muito complexo, no final das contas ele se traduz com a centralidade da saúde humana e da saúde do ambiente, dizendo que alimento não é apenas uma exploração comercial, de que alimento tem a ver com os vários aspectos da nossa vida e que eles devem estar devidamente interrelacionados. E o Huysmans e o Lange, eles colocam esses três modelos, né, dentro dessa pergunta aqui. Qual é a direção para o food business, para o negócio dos alimentos? Entendendo aqui alimento como negócio. E eles vão dizer que isso se constitui no chamado campos de batalha, em chamados campos de batalha, que vão estar relacionados à intensificação ou extensificação na produção, concentração e competição, a mercados compartilhados, ao desenvolvimento de novos produtos, a métodos de marca, estratégia de negócios, a produtos de nicho versus produtos de massa, a produção de commodities primárias versus o interesse do consumidor, a adoção de tecnologia, a globalização e o global sourcing, ou seja, a fragmentação dessa cadeia produtiva, e ao próprio poder varejista, ou seja, tudo isso eles referem como sendo os chamados campos de batalha, né, nas guerras do food business. E no final das contas, cada um desses itens ou cada uma dessas dimensões implica em uma atividade comercial que muitas vezes vai ocorrer sem levar em consideração um aspecto essencial, um aspecto fundamental, que é a saúde das pessoas e a saúde do ambiente. E com base nisso, com base exatamente nessa obra formidável do Tim Lange e do Michael Huysmans, é possível se dizer que comida é um grande negócio? Sem dúvida alguma. Há muitas décadas, vamos dizer assim, isso já é assim. Os grandes de empresas e produtoras de alimentos vêm dominando a produção de alimentos no mundo já há algumas décadas, principalmente, digamos, depois de 1960, ou na década de 60 para cá. Então, a conglomeração, a concentração de capitais nesse ramo é crescente, a disputa por terras crescente, mas tem e o próprio comércio de mercadorias, de alimentos, ele é dominado por poucas empresas. Alguns nomes vêm à mente aí. Cargill é um grande, mas tem um movimento importante, mais recente, que vem junto com isso ali, mas é diferente, mas está dominando, inclusive, essas empresas produtoras e comercializadoras, que é o que alguns estão chamando de financiarização, que é levar um patamar ainda maior a esse domínio do business sobre a produção de alimentos. Então, é levar assim os interesses econômicos na estratosfera. E o que aconteceu? A partir do que a gente chama de neoliberalismo, né, desse movimento que é principalmente da década de 70, 80, 90 para cá, ele tem como característica a ampliação dos poderes desses agentes de mercado, especialmente os agentes financeiros,
e isso é feito com desregulamentação dos mercados no mundo inteiro, e o mercado de alimentos começam a entrar nessa. Mas na década de 90, esse negócio é levado a um ápice. E o que é esse ápice? É que nos mercados financeiros passaram a se constituir uns negócios chamados índices de preços de commodities, que envolvem commodities variadas. Commodities como petróleo, commodities como gado, commodities como soja, como açúcar e assim por diante. Então, desde alimentos a energia, energia é um dos principais, por causa do petróleo, mas alimentos também saem metais, cobre, etc. Então, esses commodities desse mercado. Então, veja, você tem atrás de produtores de gado, açúcar de soja, etc., que faz parte desses conglomerados que a gente estava falando, da estrutura concentrada fundiária, desses problemas que a gente estava falando antes. Mas aqui nós estamos falando de um terceiro elemento, uma terceira estrutura, vamos dizer assim, que ganha força na década de 90 e 2000, que são esses agentes financeiros que investem nos tais índices de preço, que nas bolsas de mercadorias você tem o índice de preços do café, o índice de preços da soja internacional. Aí os caras formam um conjunto de índices de preços e aí agentes financeiros não tem nada com a produção de nada disso, de alimento nenhum, de nada. Eles investem, aplicam seus capitais nesses índices, apostando, obviamente apostando que esses preços vão subir. Mas, gente, se a gente está tratando de preço de alimentos, se os preços vão subir, isso significa para muita gente a incapacidade de consumir, ou ficar mais caro comer. Mas esses caras, ao investirem nisso, eles forçam os preços para cima. Né? Então, essa é a nova, vamos dizer assim, um novo aspecto dessa estrutura que já vinha concentrada, oligopolizada, excludente, agora ela é financiarizada. Então, e veja, é um duplo, uma dupla desgraça, porque quando os preços sobem, você tem um aspecto de restrição alimentar, porque muita gente não consegue, os custos de produção sobem, etc. E também não é só porque o custo sobe de produção, é que como, lembre-se, como a produção é oligopolizada ou ela é estabelecida por grandes latifúndios, nós estamos falando de produtos, né, soja, açúcar, carne, que são geralmente produzidos em latifúndios. Então, você tem uma estrutura de produção dessas coisas oligopolizadas, quando esses produtores, eles olham para esses preços financiarizados para formarem os seus preços. É como se tivesse invertido a lógica, né? A lógica que a gente tem quanto custa produzir arroz? Aí o preço, a margem de lucro por arroz. Quanto custa produzir soja? Aí pega o custo da soja, põe a margem de lucro, preço da soja. Não. Agora é assim. Quanto que o saco de soja está sendo negociado na Bolsa de Valores? Veja, né? Está sendo negociado. Qual a expectativa de preço daqui a 6 meses? Então, essa expectativa de preço o cara pega lá e coloca antecipa o preço dele hoje, ou forma o preço dele hoje. Então, os mercados financeiros indicam para o sujeito agora qual é o preço que ele tem que cobrar. Então, se está subindo o preço lá, ele sobe o preço dele agora. E aí isso, obviamente, causa restrições um monte de gente consumir. Então, tem um aspecto, quando os preços subindo, tende a restringir alimentos, a capacidade alimentar de várias partes da população, né? E quando ainda tem
Você vai, então quando o preço cair é bom. Nem sempre. Porque, veja, se o cara que é produtor de alimentos, ele olha para o preço futuro para tomar a decisão de produção dele agora, que ele faz isso, se o preço está bom, se os sinais de preço são positivos, eu vou aumentar a minha produção. Ele aumenta a produção, toma crédito, produz, tá? Quando ele chega lá na frente, se o preço caiu, babau, ele perde um monte de dinheiro e pode quebrar, e a concentração de riqueza, de latifúndio, etc., aumenta. Mesmo produtores médios e grandes podem quebrar nesse sistema e a concentração aumentar. Então, às vezes alguns pensam que o capitalismo é sempre bom para os capitalistas, em geral, mas não para cada capitalista. Pode ser que alguns deles sejam decapitados. E a decapitação nesse ramo significa reforçar o que a gente estava falando antes. Concentração econômica, tanto de propriedade, quanto de poder de mercado, quanto de renda. Então, essa dupla desgraça causada pelo tráfico do sistema financeiro vamos chamar assim, na precificação dos mercados alimentares é terrível, porque ele se junta já a um sistema que não gera alimentos suficientes, ou quando gera alimentos suficientes, baratos, eles não são nutricionalmente adequados. Então, se a gente pensar assim, quando se fala em segurança alimentar, está se querendo apontar para, claro, uma certa quantidade mínima, mas fundamentalmente qualidade alimentar, nutricional. Então, nosso sistema não tem para nada disso. Já não tem dia. E com a entrada dessa lógica financeira, alguns chamam de financiarização de commodities agrícolas, essa dinâmica que alguns pensam, não é só quando o preço sobe que é ruim, não. É a volatilidade de preço que é ruim. Então, ela pode ser, ela pode aumentar os problemas de gestão, como podemos dizer assim, do que é chamado de segurança alimentar. Então, países mais fortes sofrem isso terrivelmente, com a questão da segurança alimentar por causa dessas estruturas. E, particularmente, essa nova fase do capitalismo, que é o capitalismo financeirizado, que leva a uma dinâmica de preços especulativos, muito graves para a gestão alimentar adequada. Indo nessa direção, talvez nós devêssemos pensar também que esses aspectos econômicos relacionados à produção de alimentos talvez devam romper com o paradigma de que alimento é negócio. E o professor não vê nesse aspecto de que é fundamental que se formulem políticas públicas no sentido de voltar a ver o alimento como vida? Fundamental, né? A gente precisa ter segurança alimentar, em particular porque nós estamos vendo, por exemplo, no caso do Brasil, mas no mundo continua, milhões de pessoas que estão com fome ainda. Como é possível, na escala que a gente já alcançou de produção de alimentos, ainda ter gente passando fome? Só vai entender isso se você entender essas estruturas que eu tentei descrever aqui. Então, é fundamental para romper essa falta, no sentido de romper, pelo menos, você garantir que todas as pessoas possam se alimentar. E isso é possível, de muitas maneiras. Agora, é óbvio que uma coisa que é possível não quer dizer que ela vai ser fácil de se fazer, dado justamente essas estruturas que eu tentei descrever aqui. Tem que enfrentar essas estruturas. E tem que dizer que, exatamente o que você colocou, e tem que dizer que a gente, até aqui,
vamos dizer, até um certo ponto a gente pode aceitar esse sistema, por enquanto. Mas tem um ponto que é fundamental, que é alimento é vida, que a gente não pode negociar. Aqui não tem negócio. Isso a gente tem que convencer a sociedade, porque a sociedade sabe, as pessoas sabem disso. Isso não é tão difícil de convencer as pessoas, mas tem que mobilizá-las para dizer, não, alimento até certo ponto, enquanto as correlações de forças florestas, até certo ponto a gente permite que elas sejam um negócio. Mas tem uma medida aqui que ela não é negócio, que é todos têm que ter alimentos, e todos têm que ter alimentos saudáveis até uma determinada limite, né? É o mínimo necessário para as pessoas sobreviverem. O resto são as campanhas que se têm olha, regulatórias, de que alguns alimentos têm que ser simplesmente banidos. Não pode existir certo tipo de alimento. Você não pode entupir uma criança de sal e açúcar e achar que ela vai ser uma criança normal na vida adulta, né? Então, tem coisa que a gente, como a ciência, hoje já nos disse, já sabe que certas coisas não podem servir de alimento. Então, ou você restringe isso ao mínimo, ou você elimina mesmo, né? Agora, claro que tudo isso existe correlação de força. Agora, tem um mínimo que eu acho que nem é tão difícil, porque não é uma correlação de força. É a vida. Como você falou, alimento é vida. Não dá para você negociar a vida dos outros, né? Aí não tem negócio. Aqui não. Aqui nós precisamos garantir alimentos saudáveis para todos. E há formas. Às vezes as coisas parecem muito grandes, porque você fala em bilhões, ou você vê nomes de grandes indústrias, etc. Mas tem formas de atuar que nem sempre estão assim, em oposição tão direta com esses grandes produtores. E que você pode garantir alimento para as pessoas. Eu vi, rapidamente, em algumas cidades aqui, em Curitiba, inclusive, tem isso, de você fazer frutas e frutas básicas para muitas pessoas que sejam de boa qualidade. Feiras orgânicas e feiras locais de produtos que você pode garantir a renda para pequenos e a produção de alimentos sustentáveis. Fundamentalmente, você tem, no caso brasileiro, uma rede pública grande de escolas que pode garantir dessas escolas alimentos saudáveis para as crianças. Mas é óbvio que, dependendo da nossa capacidade de organizar, a gente pode avançar nessa luta, vamos dizer, pela palavra de ordem que você disse, que é fundamental, né? Que alimento é vida. Então tem uma parte que definitivamente não dá para a gente negociar, não dá para ser business.